Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Gente que Fala. Lembrando que toda quarta a gente traz convidados super legais na área da saúde. Hoje nós vamos falar daqueles serzinhos que nascem e precisam muito do nosso cuidado, não é isso? Doutora Daniela Bezerra, seja bem-vinda. Muito obrigada. É isso mesmo, né? A gente vai falar sobre bebês, Sim. crianças, pré-adolescência. Dá pra falar mais ou menos tudo isso ou mais a criançadinha pequenininha, infantil mesmo? Podemos ir até a adolescência, com certeza. Maravilha. Por que eu tô falando disso? Porque ela é médica pediatra, né? Especializada em neuropediatria. São duas especializações diferentes, Daniela? Sim, a gente faz uma residência médica em pediatria e depois a gente presta uma prova de título pela Associação Médica Brasileira e depois faz uma especialização em neuropediatria e presta a prova de título de novo. Que legal. É muita Ou coisa. seja, precisa estudar muito, né? Tem que estudar muito, é muita responsabilidade, Que né? delícia. E cuidar de criança é uma delícia, né? Porque eles são responsivos muito rápido. Eu gosto ou não gosto, não tem meio termo, né? E nós vamos falar um pouquinho de um assunto bem sério, que às vezes não é bem atento pelos pais, pela escola, não é isso? Que é, no caso, que você também é especialista em epilepsia, correto? Correto, isso mesmo. Então, a epilepsia é comum, Daniela? A epilepsia é uma doença muito comum, Uau! mas infelizmente ela fica muito oculta. Eita, olha, gente, quanta coisa legal a gente vai conversar Muita hoje. coisa. Mas não é só isso não, pensa que ela só tem isso pra fazer na vida, que já, pelo amor de Deus, é muita coisa, né? Mas ela é membro da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, membro também da Liga Internacional contra a Epilepsia, importantíssimo isso, bem legal, e membro da Liga Brasileira de Epilepsia, são duas instituições diferentes, não é? Isso mesmo. A Liga Internacional contra a Epilepsia é como se ela fosse o grande mantenedor dos estudos, das task forces, que são como se fossem conjuntos de especialistas no mundo. E a Liga Brasileira de Epilepsia, ela segue a Liga Internacional, né? Ah, tá. Então, é uma mantenedora brasileira, né, de estudos e linha de atenção à epilepsia. Perfeito. E se não bastasse... Vou perguntar para ela depois, no final, que eu pergunto sempre quando eu vejo um currículo legal assim, que hora que dorme? Ela é diretora de uma ONG, tá? que é a Associação Brasileira de Epilepsia. Que legal, uma ONG. Então, além de tudo, você ainda leva teu conhecimento, expertise para essa ONG. É uma ONG que ela visa a comunidade. Ah, que bacana. Então, eu fico como uma consultora técnica, né? Porque tem muitas dúvidas, muitas questões que envolvem a parte médica, né? Pela própria doença. Legal. E esse é o meu papel. Esclarecer. Que Esclarecer, legal. fomentar, dar subsídios, né? Que bacana. Mas antes da gente conversar, entender um pouquinho desse assunto que é sério, extremamente sério, da doutora Daniela Bezerra, eu queria conversar literalmente com a Daniela por enquanto, não é? Ótimo. Você nasceu onde, Daniela? Eu nasci em Salvador, na Bahia. Que delícia, né? O que você Delícia. vai fazer aqui em São Paulo? Ai, Que é uma cidade maravilhosa. Eu fui fazer faculdade no Rio, em Vassouras, me formei sim. lá. Temos amigos que fizeram lá, são maravilhosos. É uma universidade muito legal e conheci meu marido lá. E o meu marido é daqui de São Bernardo do Campo. É pra ser, né? Quando é pra ser tinha assim. que ser. Maria, põe pra gente conhecer o marido dela aqui. E ele fez também algum curso na área da medicina? Ele que tá aqui? Isso, ele mesmo. Ele é médico, ele é ginecologista Gineco. e ele é especialista em cirurgia robótica para endometriose. Uau, que É uma bacana. situação Vamos bem chamar para ter papo complexa. aqui também. Opa, Vai ser com um prazer certeza, recebê-lo. com certeza. A vocês aqui no comecinho, né? Sim, nós estamos juntos há 26 anos, vamos fazer esse Que ano. delícia. Como é que ele chama? Eduardo. Eduardo. Eduardo Bezerra. Um abração, viu, Eduardo? Vem conversar com a gente, vamos contar um pouquinho, que é um assunto também muito interessante. Sim. Falar sobre a importância da mulher se cuidar, né? Sim, com certeza. Estamos vindo aí o mês que vem, mês da mulher, então é importante a gente Sim. aproveitar para esclarecer também algo que às vezes acabam deixando, né? Uhum. Sintomas que nem se cuidam, isso é perigoso, né? Sim, com certeza. E dessa união? Põe a 3 aí, Maria. A 2, perdão.
a dois, dessa união aí. Tem filhos? Nós temos 3. Ah lá, a família Temos bonita aí, né? 3, isso. Então conta pra gente, quem que é quem aqui? Olha, nós temos o pequenininho, que é o Thiago. Aqui, Thiago. O Thiago hoje tá com 13 anos. Ué, já não é tão pequenininho mais, né? Passa rápido, né, mas Daniel? pra gente é sempre pequenininho, não tem jeito. 100 anos é bebê ainda, mas vamos lá. Quem não que é o tem do como. meio? É o Bernardo, Bernardo, isso. aqui. O Bernardo tá com 17, tá prestando o vestibular. Nós estamos na ansiedade para ver o resultado do SISU, porque o curso sim. que ele escolheu é só federal, essa doideira do que SISU. ele já decidiu da vida? Ele aí? quer fazer biotecnologia. Não é fraco, não, né? E assim mudou tudo, né? Toda a parte do SISU, de especialização para vestibular. Isso. Nós estamos nessa fase. Boa sorte para vocês. E o mais velho? É o André. O André se formou em psicologia. Ah, que delícia. E tá estudando para concurso que ele quer fazer forense. Uau! Pois é. Tá falando? Puxaram os pais, né? Estudiosos. Sim. Boas sim. lembranças deles pequenininhos. Muitas. Passa rápido, né? Passa muito rápido. Mas é tão gostoso quando a gente forma uma família bonita dessa. Parabéns pela sua família. Obrigada. Parabéns aí pelas escolhas que eles estão fazendo. E como é que ele chama o menininho mesmo? O Thiago. Tiago, ele já tem ideia do que ele quer? Ele fala que ele quer ser médico. Olha. Pelo menos um. Mas a gente não sabe, ainda falta muito chão, né? Ô, Tiago, brinca. Dá tempo ainda. Eu gosto de dizer que a gente tem que aproveitar o último segundo dessa fase, depois nunca mais vai tê-la, né? Com certeza. Maravilha, olha que família linda, parabéns, Obrigada. viu, Daniela? Mas me conta, da onde surgiu a ideia de fazer medicina pra você? A minha mãe era neurologista. Então a família inteira então já tá no sangue. Já tava. Eu queria Olha lá. fazer neurologia. E Trabalho, sim, a minha formatura, que foi em 2002, né? E eu queria neurologia, mas eu decidi que eu queria lidar com crianças. Porque a minha mãe era neurologista de adulto e eu fui para neuropediatria. E esse foi o meu desafio. E aqui que legal essa foto, porque essa foto que eu tô com a família mostra principalmente porque é uma família que eu tenho que lidar, não é somente com o paciente. Sim. É a mãe, a avó, é o pai, é o avô, é a tia. Porque, imagine, né, que nem eu brinquei, uma brincadeira séria, mas eu brinquei que a criança depende dos nossos cuidados. Então, imagina a ansiedade do pai, vendo a criança ali, do pai, da mãe, enfim, da família. Então, realmente, é tratar todo mundo. É tratar todo mundo, senão não dá certo. Esse é o segredo. Que interessante. Boa dica, olha, gente. Boa dica. Olha, então, bom, vamos voltar um pouquinho rapidinho aqui. A pediatria, então, você escolheu porque você pegou a ideia da tua mãe, mas acho que era um foco novo. Isso. Era um foco novo e aí veio a pediatria para depois eu me especializar em neuropediatria. Que legal, que bacana. Então a gente vai falar bastante sobre isso hoje. Por isso, lembrando vocês que nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, às 5 da tarde, na Com Brasil TV, na TV aberta, nas nossas redes sociais. Então, todo dia, às 5 da tarde, tem um vídeo novo lá no YouTube, nas redes sociais. Nos sigam, ative o sininho, se inscrevam. E aproveitando a dica, qual é a sua rede aí, o pessoal conhecer? Eu tenho um Instagram, chama Dani Bezerra. @DANI, diretão, não tem ponto, Diretão, nada. nada. Bezerra, B-E-Z, dois E's? Um E só. Então, B-E-Z-E-R-R-A. Fácil, Isso. @Dani Bezerra, normal, facinho. E se eu quiser falar contigo lá, manda o DM? Pode mandar. Maravilha. Então, quer mandar pergunta sobre o que a gente vai falar aqui, temas sérios que às vezes passam despercebidos, né, Daniela? Sim. Então, manda uma DM lá, caso você ainda ficar com alguma dúvida, ela vai estar respondendo. E marcar Claro. consulta com você também, é por lá, como é que funciona? Eu trabalho numa clínica, né, que é a Ginoped, que é ginecologia do meu marido e a ped da minha pediatria. Que legal! Muito legal. Ou seja, juntou a fome com a vontade de comer. Então, você lá trata em com Santo você, André. o bebê fica com você, a mãe fica com o pai, o marido. Isso. Tá tudo aí, gente. É Santo André. Santo André. Qual é o endereço lá? É Rua Catequese 255. Que bairro? É bairro Jardim. Jardim, lá, então, Santo André, Santo no bairro André. Jardim, na rua... Catequese. Fácil, hein, gente? Catequese, número... 255. Tá marcado aqui embaixo pra você. Então, quiser mandar, tem telefone lá de contato? Tem sim. Qual É o número é
11 no DDD 4436 Aham. 1724. 4436-17524. 24. Então, Isso. 11 4436-1724. A secretariada lá vai atender e vai marcar agenda para você, tanto para mãe quanto para o filho, para o pai, para a família inteira. Isso, Bora lá. vamos lá. Neurologia infantil, Uhum. Daniela. Pensando anatomicamente, eu imagino que não, você vai me responder, mas no quesito de formação, o cérebro infantil é diferente do adulto? Sim, o cérebro infantil, ele é bem diferente do adulto. Não anatomicamente, eu também. Do ponto de vista maturacional. Maturacional, tá. A gente coloca que o processo de maturação do cérebro, ele envolve muitas fases biológicas, né, que envolvem, por exemplo, a mielinização, envolve o aumento do volume cerebral. Se você parar para pensar, quando a gente nasce, a cabeça da gente tem um tamanho. Sim. Quando a gente cresce, vira adulto, Aquela a cabeça massa tem outra. encefálica, né? Isso. Vai crescendo Então, também. aquele volume cerebral, né, para ser aumentado, para ser criar conexões, maturar, Tá. envolve essa fase do neném pequenininho até a fase adulta. E se a gente pensar no 0 anos, né? Nasceu, a fase adulta é 18, é 19, é 21, qual é A a fase? gente considera até 21, que é quando amadurece todo o córtex pré-frontal, né? Então, até 21 anos. Então, nessa fase 0 anos a 21 anos, estamos falando de 21 anos de vida do indivíduo, né? Muda-se então bastante. Sim, existe um processo bem denso e importante de maturação. Dá para dizer que, sei lá, 11 anos, vamos pensar assim, 11, 12 anos, entra numa pré-adolescência. Certo. Né? Pré-adolescência, início de adolescência. Aí há uma grande alteração nesse período ou é muito pontuadinho mesmo? 21 divisões, vai, uma por ano. Assim, é por faixa etária, isso é legal você falar. Então, por exemplo, vamos do ponto de vista clínico, fica mais fácil entender. Isso. Quando o neném é pequenininho, ele é um recém-nascido, ele só chora, né? Faz as necessidades fisiológicas, come, faz evacuação, né? É pequenininho, não se mexe, nada. A gente tem que cuidar muito, senão é como se fosse um passarinho, muito frágil. Sim. Quando ele completa 2 anos, ele já anda. Ele já tem habilidade social de olhar, interagir, esboçar algumas palavras. Então, do 0 aos 2 anos, existe um boom enorme de maturação nesse cérebro. É do nada pro tudo. A história famosa tábua rasa lá, né? Para começar a ter, de acordo com o meio, não é? E, obviamente, o desenvolvimento, ele começar a ter conexões. Exatamente. Legal. Depois a gente tem um outro boom com 6 aninhos. Ah, tá. Dos 2 aos 6 é um crescimento. Vai maturando, tá. Aí quando dá dos 6 aos 8, é bem a fase que a gente insere o processo do letramento. Sim. E é de propósito, porque é uma fase de interconexões muito grande, uma fase em que há um potencial muito grande para adquirir essas habilidades de aprendizagem. Então, não é por acaso que a gente bota o letramento para essa faixa etária. De 6 a 8. Isso. E 8 em seguinte? Aí a gente vai até os 14. Vai aumentando a rede, aumentando. E com 14 a gente tem uma poda neural importante. 14 é um marco, mas não é exatamente com 14, porque tem essa poda, ela tá de acordo com as questões hormonais. Então, às vezes, a menina, quando ela menstrua, normalmente é um pouco menos, o menino amadurece um pouco, demora um pouco mais. Sim. Mas é mais, a gente fala 14 para ter uma base, né? De que é aquele potencial. E dali para frente, ele passa para uma outra fase também do desenvolvimento. E aí ele vai amadurecendo. São interconexões, mielinizações, aumento de volume de cérebro, né? E aí vai desses 14, tem algumas fases, chega então finalmente no 21. Então, por cima, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5 fases, pensando muito grosseiramente. Sim. Então, é muito importante o acompanhamento dos pais nisso, né? E essa compreensão, não cobrar além, né, do que aquela fase, imagino, possa oferecer. E a pressão também, acho que influencia muito no emocional do indivíduo, né? Sim. Mas também ficar atento a essas mudanças. Uma sigla que ficou famosa, infelizmente, chama TDAH. Né? Uma sigla que agora começou a picotar aí já há alguns anos para cá, né? Muitas crianças sofrem com a desatenção nas escolas e já diagnosticam com TDAH. É certo fazer isso, né? Quais sinais precoces para que a gente possa ver? Vamos cuidar. Não, é uma desatenção. Então, essa parte é uma parte bem delicada, né?
Porque o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno do neurodesenvolvimento. Hum. E ele tem sinais clínicos que vão muito além da desatenção na escola. Então, quando a Hum. gente, como médico, infere, faz um diagnóstico de TDAH, não é simplesmente, é uma criança que não está prestando atenção. Então, só a desatenção, por exemplo, é um sintoma que Tá. pode acontecer quando fica muito na tela, porque Hum. aquele cérebro aprende de maneira diferente a condicionar a atenção rápida e não uma atenção sustentada, que é a atenção monótona da professora falando na sala de aula, né? Não dormir direito, a gente está vindo de uma geração aí bem complexa para essas crianças, que às vezes a gente não controla o sono. Hum. Mas, em contrapartida, quando há o transtorno, né, do déficit de atenção e hiperatividade, ele tem, além de uma desatenção, ele tem uma disfuncionalidade. Isso é muito importante. Não é uma desatenção só na escola. É uma desatenção que acontece para fazer as atividades de vida diária, banho, dente, se alimentar, né? A maneira como reage com as pessoas. Então, é um transtorno. Então, Tá. por isso a diferença entre uma Ah, desatenção tá. e você pensar num transtorno, por exemplo, do neurodesenvolvimento. Você citou um termo que, enfim, não vai ter mais como fugir dele, que é a tela. Famosa tela. Famosa. Tela, tela, É, tela, enfim, tela, isso. que tudo virou, tudo virou uma substituição, acredito eu, desse pensar, de eu fazer manualmente, virou meio que abstrato algo que eu preciso escrever. Vocês viram que eu gosto de escrever aqui É, ainda, né? mas é bem bom. Pensando, né, nesse grosseiro que a gente falou aqui de fases, quando que é interessante eu liberar a tela para o meu filho? Olha, tem coisas muito nobres nessa pergunta tua. A primeira, que até os 2 anos a gente não pode dar de jeito nenhum tela. Gente, olha isso. Vou colocar o filmezinho para ele ficar atento ali no celularzinho, esquece. Esquece. Até os 2 Por anos, que, porque é a fase Daniela? mais importante. Lembra que ele sai daquele neném que não se mexe nada, de repente ele anda e fala? Então, todas as interconexões de estímulos sensoriais, visão, audição, tato, paladar e olfato, tem que estar sempre sendo estimulados. E a tela, ela não promove isso. Tá. Então, é muito importante que o potencial do desenvolvimento dele seja apto ali, do 0 aos 2. Então, a gente não dá tela até os 2 anos. Zero, Zero, gente. zero. Zero. 0 a 2 anos, zero. Não existe tela. E isso aqui também. Vamos pôr na frente da televisão para assistir o desenho. A gente tem que evitar, porque é proscrito. Hoje nós sabemos que o impacto do potencial dessa fase é prejudicado. Então, claro, a gente não vai. É o que eu falo, longe de mim julgar uma mãe, julgar um pai, né? Mas a gente tem estudos que mostram que do 0 aos 2 não devemos dar tela. A resposta é sim, eu tenho certeza absoluta que eu vou fazer essa pergunta, infelizmente, mas a pergunta é o porquê. Tela vicia? Tela vicia. Falei que era sim, Ai, infelizmente. A vicia. pergunta é por quê, doutora Daniela? Perfeito. O cérebro tem uma via de prazer. Ah, Né? E esse estímulo de prazer, ele envolve algumas substâncias, né? Alguns neurotransmissores. E quanto mais rápido for esse estímulo, maior é o prazer que você tem em relação a isso. Então, às vezes, eles ficam horas na tela nos shorts, ia fazer essa coisas pergunta mesmo, né? rápidas. O cérebro assimila esse vai e vem assim? Não, ele entra num looping de êxtase, ele fica ali por horas e assim, mudou a cor da tela, mudou o foco atencional. Então, mudou a voz do cara que tá falando, muda o foco. Estimula Estímulo é ficar, diferente. Lembra que eu falei dos 5 sentidos? sim. Ali tô só estimulando a audição e a visão e um pouquinho do tato, né? Tem reversão? Tem reversão. Isso é muito importante. Precisa fazer um detox, né? Guarda na gaveta, pega só amanhã, né? Controlar o horário que fica direitinho, condicionar isso sim, pode ser uma fonte de prazer. A gente na fase adulta trabalha pra caramba na tela, A gente até apresentando tá aqui, gente. mas na fase do desenvolvimento a gente tem que tomar muito cuidado com a exposição excessiva, porque isso impacta no potencial neurológico, né? O cérebro em desenvolvimento, ele acontece até os 21, então, numa média aí, né, até o crescimento final. Mas quais práticas você acredita que são prejudiciais a esse desenvolvimento do cérebro?
E pensando na criança, né? Pensando no infantil. Existem várias coisas que podem acontecer, assim, até biológicas. Então, por exemplo, alimentação. Ah, A legal. Ah, sim, alimentação é uma coisa influenciaria, né? importante. Sim, porque a mielinização, por exemplo, que é uma etapa fundamental do desenvolvimento, é uma gordura boa que o cérebro precisa para pegar os neurônios. Aí, se a gente comparar os neurônios com um monte de fio, Uhum, né? É como se eu fizesse o cabeamento desses fios, a mielinização. Tá. Precisa de gordura boa. O Então, que é uma gordura boa? um ômega da vida, Um né? peixinho, no ômega 3, Isso, ômega isso, 9, isso ômega 7. mesmo. Tá. Então, essa gordura boa precisa sobrar para chegar no meu cérebro, né? Mas não é a gordura do pastel, não Aí é é a per- gordura do Ah, hambúrguer. eu ouvi uma frase que eu acho um pouquinho, na minha opinião aqui de leigo, eu acho um pouquinho exagerada, né? Tudo que é gostoso, que você põe na língua é gostoso, joga fora porque vai engordar, não vai dar certo, né? É exagerado, mas tem a ver, né? Na verdade, é assim, o exagero, tá? Porque a gente acostuma o paladar da gente. Sim. Então, se você acostumar o seu paladar, por isso a importância da infância com uma boa alimentação. Você pode temperar muito bem um chuchu, né? Você não vai comer um chuchu, se você acostumar com aquele paladar, né? Você vai adquirir essas habilidades. Uma coisa que é muito rica, infelizmente, de acesso à alimentação, mesmo infantil, é o bençoado do açúcar, né, para criança. A co- O refrigerante, dá o nome já. Refrigerante, o suquinho de caixinha, o docinho, põe o brigadeirinho ali, põe não sei o que ali, ou os piores, mais industrializados ainda. E aí, isso influencia também nesse desenvolvimento? Claro, eu imagino, dificulta? Eu posso trazer para uma parte mais esdrúxula, assim, para o pessoal me entender mais. Existe um tipo de epilepsia que é uma epilepsia que é de difícil controle, porque Tá, os vou chegar remédios nela. ajudam, mas não adiantam sozinhos. Uhum. E a alimentação, com a retirada do açúcar, é uma ferramenta essencial para o controle dessa epilepsia, que é refratária. Então, só para você perceber o quão é importante o controle do açúcar para o cérebro. Então, quando às vezes a gente traz um exemplo assim mais gritante, as pessoas conseguem compreender melhor, porque assim, não tem problema, um pirulito e um chocolate todo dia não tem problema, mas quando você traz para uma coisa mais forte, intensa, de que realmente faz muito mal para uma pessoa que tem uma epilepsia de difícil controle, por exemplo, você, puxa vida, se faz muito mal para uma pessoa que tem uma doença como a epilepsia, realmente boa coisa o açúcar não é. Isso não é bom nem pra gente, imagina que você tem uma patologia para ser resolvida, né? O neurônio não metaboliza com açúcar ou algo doce, algo assim? É certo dizer isso? A glicose faz parte Glicose. de todas as cadeias metabólicas. Tá. Mas existem outras formas de se ter A frutose. a frutose e os corpos cetônicos, que é o que a gente usa na dieta cetogênica. Sim. Então, existem outras maneiras de alimentar esse neurônio para que ele consiga se desenvolver, não inflamar mais esse cérebro, né? E, enfim, haver uma melhora de qualidade de vida. Quer saber mais sobre os alimentos? Entra na página da doutora Daniela, que vocês vão encontrar bastante coisa lá. Você posta sempre dicas lá, doutora Daniela? Eu posto, porque eu trabalho com terapia cetogênica. Ah, que espetáculo. Então, Pra criança, você fala? Pra criança. Cetogênica pra criança, isso eu não conhecia. Pra bebê a gente faz, pra bebezinho. Uau. Quando tem epilepsia de difícil controle, nós fazemos. É certo fazer criança fazer dieta para emagrecer, por exemplo? Ou é perigoso porque eu afeta o desenvolvimento, tal? Bom, pra obesidade precisa ter um controle alimentar, Tá. né? Então, Controle, não dieta, que é diferente. o que pode acontecer, por exemplo, às vezes tem uma diabetes junto, Sim, aí entra a patologia. Mas o controle alimentar, né, com a retirada dos excessos é fundamental. Falando um pouquinho sobre medicamentos, recentemente a Anvisa ampliou regras para o uso do cannabis medicinal aqui no Brasil, né? Qual a sua opinião sobre esse tipo de tratamento? Bom, nós temos um grupo de estudos sobre cannabis medicinal, dois lugares diferentes, eu trabalho com isso. Eu tenho um grupo no Rio de Janeiro, a gente até escreveu um livro que fala sobre um guia prático, né, de cannabis medicinal para epilepsia. Nós fizemos O nome do livro? Esse é o nome do livro. Guia prático.
para o Ah, uso da cannabis medicinal na epilepsia. Eu e a doutora Isabela D'Andrea, uma a gente amiga encontra querida. nas redes aí de vendas. Sim, vende nas redes né, na Amazon da vida, tudo online. Legal, É, isso porque nós fazemos parte de um grupo de estudo, legal. né? E outra, dentro da instituição por qual eu sou professora, que eu sou professora da Faculdade de Medicina do ABC, existe a Olha, não APMC. contaram pra gente Não conta aqui. tanta Agora coisa. eu vou repetir a pergunta. Que hora que ela dorme, gente? Que legal. É, lá tem a APMC, Associação Hum, Pan-Americana de Medicina Canabinoide. Então, nós temos um outro grupo de estudo lá também. que bacana. Em quais casos você acredita que é indicado o uso da cannabis medicinal? De uma maneira geral ou Sim, para acho que epilepsia? vamos pensar na epilepsia, que é o nosso foco hoje aqui. Isso. Bom, a epilepsia de difícil controle, quando ela é refratária aos remédios, existem sim linhas de estudos muito fortes para a entrada da cannabis como tratamento. E a gente encontra-se, foi indicado para o meu caso, para o meu filho, sei lá o quê, encontra-se em farmácia? Como que a gente compra esse medicamento? Hoje já existem, sim, formulações nas farmácias, que a Anvisa já tem Al- registrado e é vendido nas Ah, farmácias. mas farmácias alopáticas normais ou as... Normais, qualquer farmácia. Ah, tá, achei que era da manipulação, não. Não, farmácia mesmo. Tá. E Dos laboratórios os grandes, tá. laboratórios grandes. E o Estado tem fornecido, o Estado de São Paulo tem fornecido para algumas Ah, doenças que neurológicas bacana, que tem que uma bacana. epilepsia de difícil controle, é a síndrome de Dravet, É o- síndrome de Lennox-Gastaut e esclerose tuberosa. E há pouco tempo o município de São Paulo também está fornecendo para a epilepsia de difícil controle, de uma maneira geral. E uma a dosagem adequada para esses casos, a Dravet, por exemplo? São dosagens um pouco mais altas, Tá. né? Tem que ter um controle de alguém que entenda esse Claro. manuseio. Gente, uma coisa muito É. séria. Nunca busque o doutor fulano de tal lá na internet, gente. Isso é perigosíssimo, Cuidado né? com isso, É, porque aí tem doutor que começa com G lá, meu filho. isso aí, doutor. Ele acha que ele é inteligente ao ponto de diagnosticar e medicar, né? Isso dá um trabalhão pra gente. A gente tem uma brincadeira no Dia dos Médicos. Fala assim, parabéns pro doutor G. Ah, Felicidades pra ele, né? Ele tem muito trabalho, porque realmente esse doutor G, ele atrapalha bastante. quando a gente entrevista colegas teus da área da saúde, sempre fala assim, como que é existe no seu consultório, eu vou te repetir a pergunta, existe no teu consultório o paciente que chega assim, olha, tá aqui, doutora, o diagnóstico tá pronto, é só a senhora assinar. Existe coisa assim? Existe Também. coisa assim. Mesmo para o filho, olha, meu filho, eu já vi lá, meu filho pode tomar isso, não pode tomar aquilo. Uau! Existe. Aí, com muito jeito, a gente respira fundo, explica, né? Porque acho que a intenção dessas famílias é tentar ter uma previsibilidade de uma doença que é complexa. Então, de alguma forma, é um processo terapêutico, a abordagem que você vai fazer com uma família como essa, que traz, doutora, vamos fazer isso? A gente, olha, vamos lá, vamos olhar o que é que tem que ser feito, qual é o tipo de diagnóstico, quais são os tratamentos que os estudos mostram que são eficazes ou que podem gerar segurança para o tratamento. É complexo, mas é o que tem. Mas tem, né? A gente tem pessoas que estudam e nos ensinam. Por exemplo, vamos entrar um pouquinho agora na epilepsia, ditamente. Eu queria que você me falasse qual a diferença da síndrome de Dravet, que você acabou de citar agora, com a epilepsia ou são conexas? Bom, vamos lá. Até o que é epilepsia, para o pessoal de casa às vezes não sabe o não que é. sabe, né? Então, a epilepsia é uma doença neurológica Tá. que acontece uma descarga elétrica nos neurônios de forma anômala, né? E essa descarga faz com que hajam sintomas que o corpo mostra pra gente, que são as crises epiléticas, né? Quando o indivíduo cai, quando o indivíduo tem, né, aquela ação de não controlar mais o corpo, é isso. Essa a gente chama de convulsão, Tá, ou a legal. crise tônico-clônica bilateral. Então, essa é a crise que a gente chama de convulsiva. Que é diferente de epilepsia, então. Ela está dentro da epilepsia. É um tipo de crise epilética. Tá. Existem vários tipos de paradas comportamentais, que podem ser crises de ausência, e que a pessoa não cai ao solo, não tem os abalos. Existem crises que a pessoa tem sensações de medo, alterações gástricas, e são crises epiléticas, ou seja, com descargas anômalas, né, cerebrais, e que o sintoma, a maneira que
traz para o corpo são diferentes da convulsão propriamente Então, nem dita. sempre o indivíduo vai ter uma convulsão. Nem sempre esse indivíduo vai ter uma Uau! convulsão. Então, a convulsão é um tipo de crise epilética. Que interessante isso. E o É. que é, antes de eu te perguntar o que é a síndrome de Dravet, que eu quero saber mais, você já disse que escreveu um livro, então você gosta de escrever. Então eu queria lhe apresentar o nosso portal de artigos, que é um portal Uhum. que a gente tem mais de 200 articulistas que nos escrevem para as diversas áreas aí do mercado em geral, política, economia, saúde. Então, inclusive, fica o convite aberto, caso queira ser uma das nossas articulistas, é um prazer receber os seus Muito bom, artigos, né, seus obrigada. textos. E para você que nos segue aí, então, entrando no www.orbisnews.com.br, se inscrevendo lá, você vai estar recebendo os artigos que estão sendo publicados diariamente. Quem sabe aí o artigo da nossa convidada de hoje é um prazer mesmo. É um convite formal muito e obrigada. oficial. Aí a gente Vamos fala com a aceitar. assessoria. Opa, vai ser um prazer tê-la aqui com a gente. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. O que é a síndrome de Dravet? A síndrome de Dravet faz parte de um composto de epilepsias raras. Então, você me perguntou o que era epilepsia. Isso, né? Então a gente falou de Isso, convulsão, isso. epilepsia, agora a síndrome de Dravet. Isso. Dentre as epilepsias, 70% dessas pessoas com essa doença são epilepsia que tratam muito bem com remédio. Então, você vai Ah. usar um remédio, 2 às vezes associados, mas você vai ter suas crises epiléticas controladas. Sejam qualquer tipo de crise epilética, mas vão estar controladas. 30% dessas pessoas vão ter uma epilepsia de difícil controle. O que é uma epilepsia de difícil controle? É uma epilepsia que às vezes você usa 3, 4 remédios e você não consegue controlar. E aí a gente fala que ela é farmacorresistente. O remédio Não ajuda, funciona mas mais não definitivo. adianta sozinho. E aí entram o grupo das epilepsias que são refratárias Tá. e dentre elas está a síndrome de Dravet, que é uma epilepsia com uma condição rara, ou seja, uma alteração genética rara e que gera essa síndrome com epilepsias, com crises epiléticas muito específicas, com um tratamento também muito específico, e daí a importância de se reconhecer o mais rápido possível essa doença, para entrar no fluxograma de tratamento adequado para mudar o prognóstico, a qualidade de vida desses indivíduos. Quando né? a gente está falando, por exemplo, a síndrome de Dravet, e nós estamos falando só sobre criança, né, hoje, é como você disse, rara. Né? O quão rara? Vamos pensar em 1.000 pessoas, 1, 5, 10 em média, só para o pessoal de casa ter uma ideia. Tem uma ideia. Assim, para raras, a gente tem um escopo de 5, vai, para cada 100. Para cada 100, eu falei no 1.000, então é 100. Então é um raro, mas tem que ficar atento, né? Nós estamos falando Não, 5% as epilepsias raras, Sim, eu tô falando. as raras. A Dravet O é uma Dravet delas. é uma delas. Tá, então tá. Isso. Das raras, 5% aí da população, então... Porque quando a gente fala de raras, existem muitos tipos de epilepsias raras e quando elas se juntam, elas são muitas, né? Entendi. Então realmente é atento. E no caso da Dravet ou de uma das raras, tá? Certo. Nasce-se com, adquire-se... Perfeito. O Dravet nasce-se com. É uma alteração genética. Vinda da junção dos pais aí. Que pode ser herdada. Uau. Herdada é quando vem de um pai ou de uma mãe. Sim. Mas também pode ser uma coisa que a gente chama mutação de novo. Tá. Não tem herdabilidade Tá. e por uma causa que a gente não sabe qual, há uma mutação genética e aí há a expressão daquele gene. Exatamente. Na formação. Uau. Exatamente. Num acompanhamento gestacional, dá para se identificar? O bebê vai ter uma síndrome de Dravet por conta dessas mutações ou não? Não. Não dá. Não dá. Tá. A gente normalmente tem triagens
gestacionais, né, que a gente chama morfológicas, para alterações mais cromossômicas, como a síndrome de Down, alterações Ah. cardiológicas, que trazem coisas maiores que a gente consegue pegar nos ultrassons mais específicos, né, durante o acompanhamento pré-natal. Dificilmente a gente pega, não vai pegar, né, Não porque é vai uma pegar. alteração É. genética específica, molecular. Tá na formação dele ali dentro, né? Sim, uhum. E o primeiro ano é o ano mais difícil, porque é quando tem algum sintoma e a mãe não sabe o que é? Sim. Qual é o sintoma que poderia... Claro, gente, vamos ficar muito atento nesse bate-papo. Sintoma não quer dizer causa, não é isso, doutora? Exatamente. Bom, para eu contextualizar, porque eu vou falar sobre crise febril ou crise em vigência de febre, Uhum. a crise epilética, né, a crise convulsiva, que pode ser também convulsiva em vigência de febre, é uma coisa muito comum na infância. Convulsiva? É, Uau! mas ter uma crise febril, que a gente chama, não significa dizer necessariamente que vai ter a Isso. síndrome de Dravet. O indivíduo tendo uma febre é legal dar uma olhada lá, procura um profissional. Isso. Tá. Porque ele pode ter uma crise convulsiva por febre e não ser Dravet. A maioria dessas crianças não vai ter Dravet, porque, como eu falei, Dravet é uma doença rara. Sim, claro. O que pode chamar a atenção pra gente Legal. das crises febris, que podem falar, olha, isso aqui tem um curso diferente, precisa ter um olhar mais especializado. As crises epiléticas em vigência de febre serem prolongadas é mais do que 15 minutos. É muito tempo. As crises Nossa, normalmente uma bebê de duram 15 2 minutos, 3 no máximo. Aham. Então, 15 minutos. Serem com um padrão específico de hemimioclônicas. Então, é um movimento de um ladinho só do corpo. Então, só um lado do corpo, normalmente, você tem os abalos. Tá. E isso é desencadeado por uma infecção, por uma febre, né? Como eu Sim, havia febre e falado. infecção. E, às vezes, algumas vacinas, mas só em pessoas que já têm essa predisposição genética a essa Certo. doença, pra gente não achar que não pode dar vacina, né? Não. Vacina importante, tem que dar vacina. Erradicar mesmo que precisa erradicar, gente. Isso. Quem tem essa alteração genética é mais vulnerável a ter uma crise epilética pós-vacina. Muitos pais dizem que o bebê ter espasmos é normal. Não é. O espasmo, ele é muito confundido com cólica. Ele é muito que o neném, às vezes, pequenininho, tem muita cólica, então ele faz os movimentos, Tá. né, de se converter um E pouquinho. às vezes não é cólica. E às vezes não é cólica. Olha. Ô, mamãe, acompanha aí. E aí, o que mais? Tem uma coisa que eu acho importante citar, assim, que a Claro. gente fala muito para as famílias, assim. Hoje, um médico treinado, ele tem uma acurácia de até 80% de olhar um vídeo caseiro e identificar se aquele movimento pode ser uma epilepsia ou não. Então grava. Grava, pega o celular e filma o movimento. Mega dica, porque a gente Mega tem dica. câmeras de todo alta lugar. qualidade. Vale muito a pena. Um médico bem treinado, ele sabe olhar aquele movimento e falar, não, mãe, tá tranquilo, isso é do desenvolvimento, é uma cólica ou não. Isso pode ser um espasmo epilético, vamos referenciar, por exemplo, um neuropediatra. Esse é o mais comum, né? Porque todo mundo tem como gravar, né? Quando há a possibilidade a olho nu, né? Pensando na mamãe lá em casa, né? Que pode ser início de algo grave. Olha, isso aqui que ele tá tendo pode ser mais grave, é melhor eu buscar. Além desses movimentos físicos, a olho nu mesmo, pensando assim, bem simples. Eu acho que a gente começa a ter uma vulnerabilidade, né? Uma fragilidade maior dessa criança em ter crises epiléticas por outros motivos que envolvem a alteração de temperatura. Então, por exemplo, tá muito calor. A criança tem uma maior vulnerabilidade, e aí pode ter uma crise epilética que tá muito quente. Às vezes eles começam a crescer mais um pouquinho, ficam correndo, porque estão brincando. Aumenta a temperatura interna corporal e pode dar uma crise epilética. Banho muito quente. No bebezinho. Então, isso é importante, mas isso é só para quando pensar na síndrome de Dravet. Tá. Tá? Entendi, maravilha. Isso é importante ver, né? O histórico clínico fornecido pela família ajuda a suspeitar, vocês médicos, a suspeitarem de uma síndrome rara ou nem sempre? A dificuldade maior dos raros é a gente, às vezes, ter que inferir. Então, assim, às vezes passa por um pediatra geral ou um neuropediatra que tem uma vivência maior, um estudo maior
para autismo, porque hoje o autismo é um grande foco da neuropediatria, né? Sim. É, Sim, porque já. é por causa da incidência e tal. Isso. Então, às vezes, se a mãe conta, pode ser que passe despercebido, e numa boa conversa clínica, você infere, você pergunta diretamente sobre essas coisas que eu tô falando quando se pensa no Dravet. Então, a gente que é especialista em epilepsia tem um olhar mais treinado Sim, para aprofundar um pouco mais na conversa, né, a gente chama isso de anamnese, é sim, uma conversa clínica, sim. para a gente ver se existem pontos que podem ser pensados sim numa doença como a síndrome de Dravet. Pergunta direta, tem cura? Não, mas tem controle. E um indivíduo, uma criança que de repente é diagnosticada já cedo, cuidada já cedo, ela vai ter uma grande alteração na vida aí dela, já que é um controle só e não uma cura, daquelas que, é só um negócio bobo, é só um negócio bobo e vai piorando, vai piorando. O tempo é muito importante. Então, fazer um diagnóstico precoce, acertar os remédios que têm que ser feitos são fundamentais. Por quê? Essa síndrome, existem medicações que não podem ser feitas, que pioram. Não E diga, podem por levar a um exemplo. estado de mal epilético. É uma coisa muito específica. Ah, tá. Então, por exemplo, mas eu posso citar nomes, claro. Então, assim, existe um remédio que é muito comum a gente usar na criança, que é a oxcarbazepina, a carbamazepina. Esses fármacos, eles podem desencadear uma piora importante na síndrome de Dravet, nas crises epiléticas. Então, é muito importante que a gente tenha essa percepção o mais rápido possível. Tem um remédio que a gente usa no pronto-socorro para quando a pessoa chega com crise epilética mais prolongada, que chama fenitoína. E esse remédio também não pode. Ó, Ele gente, que piora. absurdo. É porque, eu ouvi no Dr. G lá que eu posso dar isso. Então, não medicar isso em tudo, né, doutora? Mas em caso assim, você pode piorar a Pode situação. piorar. E agora eu vou ser bem, bem, bem intenso. E pode virar óbito? Pode fazer um estado de mal epilético e prolongadíssimo. E, sim, pode ter um desfecho muito negativo. Uau, gente, olha aí. Então, dada a importância de buscar um especialista, qualquer alteração, vermelhidão no corpo do nada, isso tem alguma coisa a ver com a epilepsia, por conta do aumento da temperatura, ou o que você imagina? Normalmente, o que eles têm é cada criança tem um jeito de mostrar que Tá. tá com aumento da temperatura, né? Sim, Às vezes a cabeça que fica quente, a bochecha que fica vermelha. sim. Então, a orientação é sempre que a mãe comece a aprimorar e perceber se tá muito quente. Mas o mais importante é ele ficar muito quente e desencadear uma crise epilética. Não é somente ficar muito quente, né? E depois que o indivíduo nasce, que o bebê nasce, quais exames seriam interessantes serem feitos para diagnosticar uma dessas doenças raras, ou não tem um exame específico para isso? Então, esse é um gargalo diagnóstico que nós temos. Por quê? Porque de forma convencional, quando a gente está diante de crises epiléticas que estão se repetindo, a gente faz 2 exames que são essenciais e precisam ser feitos. Tá. Um é uma ressonância de crânio. Essa ressonância de crânio, se eu comparar esse cômodo com o cérebro e fizer uma ressonância nele, eu vou ver até aqui o copo, os detalhes da mesa, Tá. a caneta na tua mão. Tá. Então, eu tenho uma riqueza de detalhes muito grande no cérebro, que é importante para eu diagnosticar malformações sutis que possam gerar crises epiléticas que não se controlam, tá? Com Tá. fármaco sozinho. Tá. O outro é o eletroencefalograma, que vai avaliar a atividade elétrica do cômodo, né? A fiação que acende a luz do ar. Então, ela é fundamental para que eu faça a inferência de que tipo de epilepsia eu estou lidando. Mas, na síndrome de Dravet, o cômodo está normal, a ressonância está normal do crânio. Porque a alteração que acontece é uma alteração molecular nas sinapses. Então, eu não consigo pegar numa ressonância. Eu pego num exame genético. E daí a importância dos exames genéticos, que nesse caso seria um exoma. E pensando um pouquinho, não sei se você vai ter essa informação, mas o SUS já tem isso à disposição dos atendimentos? Nós temos assim, hoje, nós temos 2 questões. Assim, o SUS tem uma estrutura que a gente chama sobre centros de doenças raras, tá?
que englobam muitas doenças que precisam de tratamentos específicos, porque pelo que a gente está falando, e eu acho que é legal a gente deixar essa mensagem, Claro. existem muitas doenças raras que têm que tratamento específico. Então, específico tem um determinado remédio que precisa se dar, uma determinada alimentação que precisa ser feita, né? Porque é uma doença rara por uma alteração específica. A gente chama isso de medicina de precisão. E as doenças raras, elas comandam esse tipo de tratamento, daí a importância do conhecimento disso. Só que as epilepsias raras, a gente tem o hábito de falar isso na ABE, elas não entram normalmente direto nas doenças raras. Por quê? Porque às vezes são crianças que pequenininhas têm um desenvolvimento limítrofe, ou seja, quase dentro da normalidade, tem uma epilepsia de difícil controle e é muito difícil você conseguir encaixar ela num centro de doença rara. Então, essas crianças vão para a gente, para os centros de epilepsia, e a gente fica lutando por um exoma. Porque os centros de doenças raras têm a disponibilidade de exomas. A gente no SUS não tem. Então, a gente precisa lutar muito para que haja uma comunicação entre a gente, que é centro de referência, para esse centro de doenças raras, pleiteando que essa criança pelo menos seja avaliada de uma maneira fast track, porque a gente tem que urgir o tempo, e que consiga fazer o exoma dela, né? Num diagnóstico positivo de uma das doenças raras, pensando nas raras só, não em todo o escopo, porque imagina, só pensando na convulsão, pensando na epilepsia geral, a gente aumenta muito esse escopo. Mas num diagnóstico deste caso, a medicação é contínua ou existe um tempo para medicar e aí vai ali dar uma acalmada? Como que funciona? Não tem cura, então é contínuo? Ao longo da vida. Ela vai tomar, esse indivíduo vai tomar remédio ao longo da vida. De bebezinho? Uau! Até crescer, envelhecer ao longo da vida. E vai ter uma vida normal? Depende. Uau! A síndrome de Dravet, por ser uma doença neurológica, não é somente uma epilepsia, existem muitas outras morbidades. Então, o autismo normalmente acompanha a síndrome de Dravet, a deficiência intelectual acompanha a síndrome de Dravet, alterações de marcha. O que é uma alteração de marcha, pessoal de casa? Alteração de marcha é a maneira como ele anda, pode ficar um pouco mais com desequilíbrio. Então, essa é uma alteração clássica que a gente tem e a gente tenta corrigir com fisioterapia para melhorar a mobilidade desse indivíduo. Então, assim, é um desafio porque existem muitas coisas que podem acontecer além da epilepsia. E ele vai conseguir ter um letramento correto, um cognitivo correto aí, de aprender a ler, escrever, pensar, porque a gente sabe que alguns casos, alguns graus, se assim que possa ser chamado, na minha leiguice do assunto, né, um síndrome de espectro, por exemplo, de autismo, tem uma limitação que às vezes pode ser muito suave, até um pouco mais densa, né? No caso do Dravet, ele vai similar isso também ou não? Depende. Gente, essa resposta é Mamãe, procure cedo, pelo amor de Deus, né? É sobre isso. Tá vendo? É a precocidade que vai dar todo o diferencial do tratamento. Porque... E da vida do indivíduo, né? E qualidade de vida, isso, né? Perfeito. Mas, desculpa, te cortei. Imagina, a gente fica tão... É muito... precisa ser dito, né, doutora? Porque as pessoas, às vezes, com medo, ou aquela história, não quero ir porque eu vou descobrir alguma coisa. Em todas as doenças a gente vê isso. Não vou não, porque vai que descobriu algo. Pelo contrário, gente, se descobriu algo, cuida. E cuida logo. Isso. Então, o que a gente percebe, sim, às vezes, por exemplo, na faculdade, nós temos... situações que a gente acabou fazendo o diagnóstico com 15, 16 anos. De um Dravet, por exemplo? De um Dravet. Então, a gente... E como que viveu até então? Então, a gente tinha os sinais clínicos, a gente tratava como se fosse. Tá bom. Porque a gente então tem expertise, mas o diagnóstico só foi feito com 15, 16 anos. Então, por exemplo, para eu buscar a dispensação dele no SUS do cannabis, eu precisava ter o diagnóstico fechado. Sim. Então, existem algumas limitações por eu não ter o diagnóstico. Né? Até para antever essa mãe, mesmo a gente explicando muitas coisas, quando você tem aquilo na sua mão como diagnóstico fechado, é diferente o curso das coisas. Então, o diagnóstico, ele é um divisor de águas, sim, para várias questões.
E para chegar a um diagnóstico fechado, lógico que existe, é importante você fazer isso com precisão, enfim, né, com competência, mas é muito burocrático, desculpa, errei, é muito burocrático. No SUS é muito difícil. A gente consegue, mas depois de muitos anos. Por isso que a gente quer esse diálogo com esses centros de referência de doenças raras, porque essas crianças precisam de um fast track, elas precisam de ser rápido isso. Nos convênios, quando a gente fala da assistência à saúde, hoje a única pessoa que consegue pedir é o geneticista. Então, a gente, como neurologista, a gente faz os relatórios, sugere os sinais clínicos, mas somente o geneticista está autorizado a pedir um exoma, por exemplo. E tem uma burocracia, ele tem que pedir um monte de exame antes, que são steps, passos específicos para pedir o exoma depois. Uma média, não existe fórmula de tempo para que isso aconteça, do início de um tratamento até conseguir fechar um diagnóstico para que o paciente tenha a medicação correta. Quanto tempo dura isso? Num cenário ideal, Tá. a gente não duraria um mês para fazer esse diagnóstico. Uau, cenário ideal. É muito rápido para chegar ao diagnóstico, fechar um diagnóstico. As crises todo esse quadro Sim. clínico já traz pra gente. Sim. Se a gente pudesse pular por fazer o exoma, já confirmava e a gente já tinha condução do caso. Que bacana. Né? Mas o mundo não é assim. E no real? No real demora. Esse paciente, por exemplo, que eu acabei de citar, fez diagnóstico com 15 anos. Pois é. Foram 15 anos de doença, né? Sem o diagnóstico fechado. E pegando o teu exemplo aqui, que vem uma pergunta que eu queria saber, ele poderia entrar numa sigla chamada SUDEP? Sim. O que é SUDEP? Vou deixar você falar. Tenho aqui, mas eu queria que você falasse pro pessoal de casa. Essa é a parte mais dolorosa da gente. Né? Então, é assim, o SUDEP é uma sigla que a gente fala sobre a morte súbita associada à epilepsia. Então, uma morte súbita por epilepsia. Exatamente. Então, sim. E por que ele chegaria numa SUDEP? Porque quando você tem muitas crises que não estão adequadamente tratadas, você aumenta o risco de gerar um SUDEP. Quando você tem um perfil, e aí é importante, assim, uma coisa super técnica, mas, por exemplo, o Dravet, que tem essa alteração, que é um nome, uma sopa de letrinha que chama SCN1A. Vamos lá, vamos uma devagar. sopa de letrinha, né? SCN1, 1, o número 1, A. Parece placa de carro. Parece placa de carro. Eu quis falar devagarzinho pra vocês, de repente é legal pesquisar pra conhecer, não pra diagnosticar, gente, pelo amor de Deus. E essa alteração é a alteração do gene que está alterado. É um canal de sódio. Tá. E o canal de sódio também tem no coração. Então, eu tenho um comprometimento desses canais de sódio e essa canalopatia, por ser canal, a gente chama de canalopatia, é um nome técnico, gera o maior risco de morte súbita. Não só no Dravet, como outras doenças raras que comprometem os canais de sódio. Ele aumenta essa chance. Uau. Daí a importância da gente cuidar o mais rápido possível. E nós estamos falando... Você tem estatística disso, doutora? Infelizmente, no Brasil, a gente não tem. Puxa vida. Não há um estudo para isso Nós ainda. estamos montando um estudo multicêntrico para tentar ver se outros se juntam para a gente ter um dado brasileiro, porque a gente não tem. Puxa vida. E pegando então nessa parte mais pública, é possível, de repente, alguém que está nos assistindo agora, que tenha um suporte financeiro que queira investir para ajudar, para estimular, é possível participar nesse contexto? Olha, quero ser um investidor aí no trabalho. Sim, nós estamos fazendo esses estudos, mas eu acredito que se aproximando um pouco mais, dos grupos que são os advocacies que a gente fala, dessas síndromes, isso possa ser melhor aproveitado, porque são várias frentes, como, por exemplo, se eu fizer diagnóstico precoce neles pequenininhos, eu consigo conduzir melhor esse caso e cada vez mais ficar mais tranquilo, entre aspas, do SUDEP, por exemplo, da morte súbita. E a gente falou um pouquinho lá atrás sobre quais sintomas é bom leigamente em casa, você avaliar. Você deu uma dica maravilhosa, que é filme ali o que aconteceu e mostre para o seu médico, isso é muito legal. Nós falamos da alimentação também, a importância de se alimentar o bebê, a história de mamar
Até que idade isso ajuda muito? Porque o leite materno tem né, uma proteína absurda, enfim. A amamentação, pela pediatria, ela deve ser feita assim, o máximo que o neném puder mamar, Tá. né? Então, a gente fala que até os 2 anos ele é lactente. Então, até os 2 anos, o leite é essencial para ele. Então, assim, se pudesse mamar até os 2 anos, ótimo. Seria ideal. É, Então, ideal até os 2 anos. isso, Certo. isso. E não introduzir alimento até os 6, né? Meses, Isso. né? Nenhum tipo de alimento. E Isso. depois, qual alimento não pode faltar a partir dos 6? Que seria legal ter para fortalecer, para isso, aquilo. Bom, a gente faz as misturas, né? A gente tem que começar desde pequenininho já, ter um pouquinho de proteína, um Tá. pouquinho de carboidrato, né? As pra energia, né? frutas, A E gente faz qual esses alimento compilados. não ter? Os Açúcar, industrializados, industrializado. né? Se a gente não devia dar para eles. Assim, por exemplo, a gente não deveria dar nada que a gente desembala para eles quando eles são pequenininhos. Então, tudo que é industrializado, a gente não deveria dar. É claro que na correria do dia a dia, a gente fica, né? Não tenho tempo de fazer uma coisa ou outra. Às vezes, vai lá e pega um congelado e faz. Mas o ideal seria não dar Então, até industrializados 2 pra anos, eles. só natural mesmo, né? Mesmo. Além da alimentação, qual, de repente, algo que o pai, a mãe pode olhar e falar, meu filho, será que ele tem isso? Ele teve tal sintoma. O que você acredita que seria legal os pais olharem em casa, dicas para casa? Eu acho que crises epiléticas febris repetidas. A febre Então, é um E sintoma. ter na febre, crise epilética. Crise epilética. Na febre, Se em o bebezinho vigência de teve febre. é uma febre. Agora, Febre se normal. chegou... Quanto de febre, de graus, né? Nós estamos falando, eu te pergunto, que pode chegar a ter uma crise? Isso é super importante porque tem criança que a temperatura final não é alta. O que infere o risco é a ascensão rápida da temperatura, é subir muito rápido. Então, às vezes, está de 36 para 37,8, muito rápido, isso já gera uma instabilidade, ele pode ter crise. É legal, né? O pessoal de casa entender que a temperatura corporal é a média de 36 ponto alguma coisinha, né? Isso, 36, vai. 36. Redondo. gente. Redondo, vamos fazer, Eu já pra ficar quero mais subir fácil. um pouquinho aqui, Vamos botar né? 36, fica mais fácil. Se chegou a um 37, é estado febril já. Não, 37 não é febre. 37,8 é febre. 37, 38. Isso. Tá. 37,8. Ah, ponto 8, perdão. Isso. 37 ponto, então até 37,5, 6. A gente chama de... Tá febril, tá febril, subfebril, estado né? febrilzinho, né? Tá lá Isso. querendo até... Agora, Isso. se isso eu medir 36, eu medir 38 rapidamente, isso Uhum. pode criar já uma crise epilética e nem chegar a 40 graus. Exatamente. Então, o que é legal ficar atento é o tempo que se aumenta a temperatura no bebê. Normalmente, assim, quando a gente tem crianças pequenininhas que têm crises febris, teve uma crise, a maioria das vezes a mãe percebe que teve a febre porque teve a crise epilética. Então, é muito difícil a gente ter essa percepção. Tá. Mas a dica que a gente dá é quando a criança teve uma crise por febre, Tá. teve uma crise epilética durante a febre, né? Isso. Aí você resolveu, viu, não tinha nada. Teve a segunda vez, a gente já fica, olha, se ficou com coriza, tá com dor de barriga, já fica de olho na febre, né? Pra poder evitar esse processo ser pego despercebido, né? Uma coisa mais simples, que eu acho que nada é simples quando você tem alguma inflamação, obviamente, mas uma coisa que é mais fácil resolver, se estiver errado, me corrija tudo. Claro. É uma crise curtinha. Se uma crise for mais longa, aí é atenção. Exatamente. Exatamente. E crise curta é 1-2 minutos no máximo. Ia te perguntar isso. Isso. Passou de 2 minutos, a gente já liga um alerta. E, assim, as crises são muito prolongadas, 15 minutos, você tem que preocupar. Choro com febre, com não chegando uma crise epilética, ou até mesmo chegar até lá, é legal. Começou a chorar, já liga o celularzinho ali. Eu acho que, assim, os bebês, as crianças pequenas, elas sentem um desconforto. Então, teve febre, o ideal é você já medicar, fazer, às vezes, um resfriamento, que a gente aconselha que não ponha no banho.
A gente dica aconselha que boa. faça um resfriamento. Então, pega a fraldinha, um paninho úmido, coloca na testa, nas axilas, na virilha, para Legal. fazer um resfriamento. Rápido. E aí você já vai controlando um pouco mais esse processo. Porque chorar, eles vão chorar. Sim, Porque sim, estão né? doentinhos, porque a febre dói o corpo. Então, o choro não seria o padrão pra gente se Tá, preocupar. tá. Tá? Gente, olha quanta dica legal. Quer saber mais? Entra lá no arroba da doutora Daniela, Dani Bezerra, bem facinho Isso. nas redes sociais. Quiser procurar, inclusive, para qualquer atendimento, manda DM que a equipe vai estar mandando. Doutora Daniela, quero agradecer. Já muita coisa legal para perguntar ainda, mas o tempo passa rápido, por isso que eu até convidei o Verdade. pessoal a entrar na sua rede, de Verdade. seguir, né? Muito bom. Mas eu queria que você encerrasse pra gente. Primeiro, agradecendo mais uma vez. Obrigadão. Você foi muito esclarecedora. Técnica suave, ou seja, a gente fala aquele que a gente entende, a gente gosta disso, né? Mas eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos assistindo ou nos ouvindo aí, inclusive pelo Spotify, né? Você para os pais que estão vivendo isso aí com seus filhos e estão buscando uma resposta. Eu acho que a chave é reconhecimento precoce e, acima de tudo, que a gente consiga melhorar a qualidade de vida deles. Porque se a gente tem um reconhecimento precoce, faz o tratamento adequado, a gente melhora muito a qualidade de vida deles. E essa, para mim, é o ponto-chave, né? Para dar seguimento à síndrome de Dravet, né? E é uma honra estar aqui. Sempre que precisar, pode me chamar. Maravilha. Aí ficou a dica, gente. Pai, mãe, né? Olho aberto. Acho que a dica maior é essa, olho aberto. Sempre, né? Sempre. Tela nem pensar até os 2 anos, gente. Quero agradecer mais uma vez e agradecer você que estava com a gente até agora, que aprendeu bastante e que cuide daquele que a gente ama, que são os nossos filhos, tá bom? Sim. Amanhã a gente está de volta com mais um Gente que Fala aqui no podcast.